Fala, brasileirada, aqui é o Léo Canário, seu calango do cerrado preferido, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Veracruz. Esse é o Sem Gravidade, seu podcast quinzenal com o peso de uma ideia trabalhada e a leveza do canto de um canário. Hoje falaremos sobre os limites da liberdade de expressão e muito mais. Vem com a gente que, hoje o papo tá legal. Falar sobre os limites da liberdade de expressão. Os limites da liberdade de expressão é sempre um tema complicado porque você não consegue colocar um limite na liberdade de expressão sem você limitar demais. O mínimo que você coloca, você já abre espaço para que alguém consiga limitar ainda mais a tua habilidade de falar. E o grande problema é as pessoas ao longo da história, quer dizer, liberdade de expressão não tem nem tanto tempo assim de história, né? Porque pela maior parte do tempo isso não era nem discutido. Você tinha um rei, você tinha um mandante, alguém que falava e você que obedecia. Você só tinha essas duas classes de pessoas, né? Primeiro, é importante falar isso. Vivemos no período em que existe mais liberdade na história humana. Nós vivemos também o período em que, durante toda a história humana, existe menos conflito, né? Então, isso é um fator. Agora, quando a gente pensa na liberdade de expressão, sempre nos levam para os casos mais extremos, né? E aí que é importante a gente fazer uma diferenciação entre o que é liberdade de expressão e o que, no nosso conceito legal hoje em dia, é crime. Porque as pessoas, por exemplo, falam, você não deve ter limites na liberdade de expressão, então quer dizer que você pode mandar matar alguém porque, na tua opinião, ela deve morrer? Isso daí já não é liberdade de expressão, né? Porque não é a tua opinião. Isso é um crime. Você tá... Qual a palavra? Tá criando um plot pra matar alguém. Entendeu? Você tá também, né? Sim, o discurso de ódio... o discurso de ódio mesmo, ele trabalha nesse esquema. A coisa, quando a gente também fala de discurso de ódio, a gente também abre um precedente muito grande. Mas quando eu falo que vou cometer, falo que vou matar, aí já é outra questão. Na minha opinião, não existe discurso de ódio. Discurso de ódio é só uma desculpa pra você limitar a liberdade de expressão de quem você não gosta. Porque, pra começo de conversa, a gente faz essa diferenciação. Existe liberdade de expressão e existe crime. Entende? O discurso de ódio, ele tenta criminalizar a opinião. Agora, eles sempre pegam também os casos mais extremos pra você tentar criminalizar a opinião. Só que aí é que tá o catch do esquema. Entende? Porque liberdade de expressão não é necessária pra assuntos que não são polêmicos. Porque quando você tem um assunto que todo mundo concorda, ninguém vai reclamar se você falar, cara. Então, a liberdade de expressão, ela serve justamente para os temas que são polêmicos, para aquilo que não deixam você falar. Você sempre vai ter exemplos que tá no limiar. E você sempre vai ter exemplos de ideias ruins. E quando a gente fala em ideias ruins, eu sempre gosto de falar de terraplanismo, porque apesar de eu achar que é uma idiotice daquelas, cara, eu defendo até o fim a liberdade dos caras falarem que a Terra é plana. Não é uma questão deles estarem certos ou não. É uma questão deles poderem falar ou não. E eles têm que poder falar. Na minha opinião, o terraplanismo é o canário da mina da liberdade de expressão. Eles são os malucos falando pro sol, cara. Mas eles têm que ter a liberdade de falar pro sol. E no momento que você tolir a liberdade deles de falar, mesmo que seja uma opinião bem, né, sem base nenhum, no momento que você tolhe a liberdade deles, você tá abrindo espaço para você cortar mais um pouquinho a cada minuto. Na minha perspectiva, eu acredito que liberdade de expressão é importante, para além de tudo, porque ela é uma ferramenta da democracia. Ela torna a política possível, porque sem a expressão você não tem vida política, porque senão você vai seguir agenda ou alguma coisa do tipo. Para além disso também, acredito que nos Estados Unidos você tem a ideia de direitos naturais, vem até de um pensamento de Emily Durkheim, que ele vai falar que quanto mais você cria leis, significa que a sua base moral não é tão forte, porque você precisa criar uma lei para que as pessoas não façam. E eu acredito que também, nessa perspectiva, temos que deixar as pessoas falarem mesmo. Por mais que eu discorde totalmente daquele indivíduo, eu tenho que dar liberdade para ele se expressar, para que eu também possa tolir a expressão dele moralmente, né? Eu lembro que eu assistia muito aqueles casos de julgamentos que você tinha um programa que era americano, né, mas passava no
no SBT, você tinha alguns Uhum. casos judiciais. E eu lembro que tinha uma loja que ela vendia camisas contra latinos. E eles entraram com um pedido para que a justiça tirasse uma das mulheres que estavam protestando contra eles na frente de suas lojas. E eles argumentavam, não, mas ela todo dia tá lá protestando, todo dia ela tá reclamando porque a nossa loja vende camisa contra imigrantes ilegais ou contra latinos. Aí eu lembro que o juízo foi o seguinte, olha, peraí, você tem a liberdade de vender as camisas que você tá vendendo, mas ela também tem liberdade de todo dia estar na frente da sua loja protestando contra essas camisas que você está vendendo. E eu acho que nisso você resume a liberdade de expressão. Porque muitas vezes as pessoas sentem que você não querer que o cara que fala uma babaquice vá pra cadeia, você está sendo favorável a ele. Mas não é isso. Ele pode falar a babaquice que ele quiser e você também tem a liberdade de ir contra ele. Assim se faz o jogo democrático. Você falou também sobre a questão de, na argumentação, utilizarem, né, sempre os casos extremos para justificar argumento. Isso é uma técnica marketing, na verdade, que aqui se chama de pé na porta, porta na cara. A ideia é que eu sempre vou jogar uma máxima para que aceite a mínima. Aí vem aquele exemplo clássico, que é um cara chegando na sua casa, ele vai até você e fala assim, olha, eu posso colocar uma placa na porta da sua casa? Pago R$400. Você fala assim, cara, você não vai poder botar uma placa na porta da minha casa. Aí ele vira pra você no mesmo tempo e fala, tá, uma placa não, mas eu posso colocar um adesivo no seu correio? Aí você já entendeu o argumento máximo, que é uma placa na porta da sua casa, você não vai aceitar, mas o adesivo você aceita. Do mesmo jeito, eu penso que acontece com a liberdade de expressão. E complementando aquilo que você falou no início. Beleza, para eu justificar a quebra, né, de liberdades mínimas, primeiro eu jogo um argumento máximo, né? Eu falo, você vai achar que alguém fale que é a favor da Alemanha nazista, né? E o indivíduo comum, que ele não é tão ligado à política, ele vai falar assim, não, eu não aceito. Ele falou assim, mas se você não aceita isso, você também não pode aceitar quem fala, sei lá, contra K-pop, entendeu? Hein, Igor? O grande esquema da liberdade de expressão é que ele nos dá o poder de criar um ringue de ideias. Em que, ao invés de você lutar pela tua vida contra o outro cara porque você discorda dele, você deixa a sua ideia brigar com a ideia do cara, as duas se matam, aqui sobreviver continua, mas você continua vivo. Agora, complementando aí isso que você estava falando, o grande problema de você limitar as ideias extremas é que, primeiro, elas não desaparecem, elas só vão para um submundo, que é o que acontece hoje com o nazismo na Alemanha, porque é proibido discutir o nazismo na Alemanha, é proibido você ser nazista, só que o que acontece é que você tem um grupo pequeno que sobrevive nas sombras da sociedade, mas que continuam sendo em segredo. Agora, como é que essas pessoas passam a defender as ideias extremas? É porque, como a discussão da ideia principal é vetada, então você não tem o contraponto, sacou? O cara chega lá e ele vai escutar Hitler falando bem de si mesmo. Mas, como você vetou a discussão da ideia, então você não tem o cara do outro lado falando por que é ruim. Então, por exemplo, nessa linha de raciocínio aí, o cara vai encontrar na internet aquelas meias-verdades, sofismo puro, do cara falando assim, os países do mundo que são mais homogêneos, eles são aqueles que são mais bem-sucedidos. Esse tipo de ideia, cara, quando você coloca a prova com alguém que tem mais do que 2 neurônios, ou pelo menos 6 meses de experiência na vida, não se sustenta, entende? Se você comparar, sei lá, vai comparar a Austrália com o Brasil e aí, sabe, não funciona porque você não consegue comparar no mundo inteiro. É uma mentira, mas que no submundo é passado por verdadeira, porque como você jogou aquela ideia pro submundo, você não tem ninguém ali que vai jogar uma luz, que vai falar, não, isso não é assim. E tem aquela questão também que, quando a gente vai falar sobre argumentação, a gente sempre tem que estar ligado ao fato, né? Porque a lógica, a sofisma é exatamente isso, né? Você não tem nenhum pacto com a verdade, então você consegue fazer arranjos lógicos que apareça para outra pessoa coerente, mas que, na verdade, não tem nenhum dado com a verdade, com os fatos apresentados, mas um arranjo lógico ali existe. E a pessoa, às vezes, por estar desconectada desse fato, das verdades, do cotidiano, né, da realidade que é posta, ela acredita nesse arranjo lógico. Voltando aqui à liberdade
liberdade de expressão, vamos colocar uma questão que é pontual. Por exemplo, você dizer que era de direita no Brasil, até alguns anos atrás, era quase um crime. Outra questão. Você falar que você é armamentista no Brasil é quase um crime. Até hoje, né? Você fala em algumas rodas, a pessoa já fica meio com medo de você e tal. Não entende muito quais são as questões do não monopólio do Estado, né? Que é né? Sim, e todas essas questões foram construídas historicamente exatamente porque você não tinha um lado que podia falar. E você tinha uma patrulha em cima, né? Eu mesmo descobri o que significa arma pro americano quando eu vim pra cá, cara. Em primeiro lugar, a história americana é extremamente sangrenta. Mas uma coisa que existiu aqui era por exemplo, o Velho Oeste americano, ele era eu acho que é o mais próximo que um libertário consegue chegar da utopia deles, entendeu? Porque você tinha uma ausência quase total do Estado, a gerência ia pro xerife da cidadezinha lá no meio do nada. O governo federal era praticamente inexistente nos lugares mais afastados do país. E quando você pensa nesse tipo de cenário aí, meu amigo, bicho, precisa de uma arma pra você se proteger. Porque você pode ser uma pessoa boa, mas quem te garante que não vai aparecer um fulano de outras bandas que vai querer tocar o terror na tua cidade? E aí quem se defende é você, sabe? E hoje em dia, inclusive hoje, o argumento armamentista, cara, ele faz pouco sentido pra quem mora na cidade e ele faz todo sentido pra quem mora no campo, entende? Todo sentido. Não, tô falando que é todo sentido mesmo. Você vai pegar os povos ribeirinhos aqui no Brasil, os caras não têm defesa estatal, né? Até porque a defesa não precisa ser só necessariamente estatal, né? Você tem que ter a defesa da sua própria casa, etc. Mas os povos ribeirinhos, eles são extremamente necessitados de armas de fogo. E aqui nos Estados Unidos a discussão é bem parecida com essa também, porque o povo, em primeiro lugar, geralmente os grandes centros de esquerda aqui nos Estados Unidos se concentram nas grandes cidades. Então, você sempre tem o pessoal das grandes cidades que pensa, pra que eu quero arma? E você tem o pessoal do campo que pensa, como que eu vivo sem arma? Se aparecer um coiote comendo o meu gado aqui, eu vou fazer o quê? Vou atirar neles com o dedo? Vou cuspir na cara deles e falar que eles são maus? Pensa no seguinte, numa comunidade afastada, cara, digamos que você tem uma fazenda. O que você faz se aparecer um fulano lá querendo tocar o terror na tua família? Sim. Você vai chamar a polícia e a polícia vai levar 1h30 pra chegar na tua casa? Sim. E essa questão, só pontuando, da ideia que o Estado não pode ter pra si o monopólio, ele é muito presente na história americana durante vários períodos. Primeiro a independência, né, da Inglaterra, depois você tem a Guerra Civil também. Então o americano, ele já tem, inclusive, até muito bom fazer referência a isso pra falar da fala do Bolsonaro, porque por mais que eu tenha várias discordâncias com o Bolsonaro, a gente já é conhecido, né, de nós dois, nos nossos diálogos nas redes sociais, mas eu acho que ele não se posicionou bem quando ele falou sobre a questão dos prefeitos. Contudo, eu entendo o que ele quis dizer, porque a ideia do cidadão ter arma, principalmente nos Estados Unidos, nunca foi simplesmente como um tipo de política pública, mas é uma defesa contra o próprio Estado. Você entender que o Estado muitas vezes pode vir contra a população e a população tem assim, um rifle dentro de casa, uma AK, porque aquilo que vai garantir a democracia é o povo. Quando a gente vai falar sobre a democracia americana, ela foi formada por condados, como você expressou. Então o americano ele já tem isso entrelaçado na sua prática, na sua praxeologia do dia a dia. Quando o Bolsonaro fala isso, por mais que eu acho que ele se expressou mal mesmo, que o que deu a entender, por mais que eu entenda que não foi isso que ele queria dizer, que eu entendi perfeitamente o sentido que ele queria dar, mas o que deu a entender, principalmente para quem não tá nesse debate, é que ele queria combater o isolacionismo com pistola. Agora, e num país como nós, que vem de todo um discurso desarmamentista, choca um pouco as pessoas. Mas aí é que tá, cara. Eu acho que o simbolismo brasileiro cresceu muito nesses últimos 3 anos, entende? Eu acho que essa visão, ela se espalhou feito vestígio de pólvora. Cara, eu te falo isso porque, assim, a minha mãe nunca foi política, nunca chegou perto disso, nunca quis saber desse ponto sobre armas e tudo mais. E ela entende o simbolismo. Porque, assim, duas coisas separadas. Uma coisa é quando você fala e outra coisa é o que as pessoas entendem. E o que as
pessoas entendem geralmente tá muito arraigado com as ideias que a gente compartilha, né? Que são aquelas coisas que estão tão arraigadas na cultura daquele povo que a gente não consegue sequer descrever o que é. Não entendo. A questão de armas, ela tá chegando nesse ponto. Mesmo com o Bolsonaro sendo pouco versado com as palavras, eu acho que ele conseguiu passar a ideia, entende? Inclusive, eu sei que você não usa Twitter, né? Mas eu tô acompanhando e, cara, aquele discurso dele ali tá indo longe. Tem muito americano que tá retweetando o que ele tá falando, porque aquela frase final é o símbolo que tá ficando, o emblema, que é povo armado nunca será escravizado. Sim, foi a ideia que ele passou, né? Só que aí, eu acho que ainda vão bater muito nele nesse ponto aqui, no Brasil, né? Porque como eu falei, eu entendi a ideia que ele queria passar, não pelas palavras dele, mas por aquilo que eu entendo sobre cultura armamentista, né? Do povo militarizado, não no sentido de servir, né, ao exército, mas do indivíduo que entende que o Estado não pode ter o monopólio das armas. Eu entendi perfeitamente o que ele queria passar ali. Só que eu acho que vou bater por ele aqui. Uma esquerda progressista, que eu não tenho problema de conversar com indivíduos que sejam sociais-democratas, também a esquerda radical, né, que é socialista e comunista aqui no Brasil. E eu particularmente acho que eles ainda vão bater muito no Bolsonaro. Agora, eu não tenho dúvidas nenhuma que esse discurso dele repercutiu bem. Os valores econômicos, a bolsa, todos tiveram uma boa recepção às palavras do Bolsonaro. Eu realmente acredito que o governo... Eu particularmente acho que o Bolsonaro não estava pronto para enfrentar essas crises que ele está enfrentando agora. Eu não acho que o governo Bolsonaro foi um governo ruim até chegar a 2020. Eu tenho algumas coisas que eu discordo em ministérios específicos e tem outros que eu concordo. Eu nunca levei o Bolsonaro como a centralidade do governo, que agora ele está querendo ser central, que foi a mudança do Bolsonaro, né? Ele pegou pra ele e falou assim, não, agora eu vou ser o centro do governo, quem quiser fica, quem não quiser, tchau. Se isso é bom ou ruim, eu acho que vamos julgar mais na frente, né? Mas pelo menos foi essa a mudança de Bolsonaro. Eu acho que da crise pra cá, ele realmente teve uma perda de capital político gigantesca. Só que nessa última semana agora, ele teve uma sobrevida e um fôlego enorme, né? Porque tanto o Bolsonaro quanto o Trump, eles não estão muito interessados pra falar a esquerda do Sudoeste, entendeu? Eles não estão muito interessados pra falar sobre o riquinho de esquerda de Copacabana. Eles não estão interessados nisso, estão interessados a falar pro povo comum, né? O cara que vai lá, trabalha, nunca foi de ler muito, mas entende que o Brasil que quer trabalhar, quer comprar o pão dele, quer comprar as coisinhas e tal. A esse trabalhador comum que o Bolsonaro se dirige. E esse cara ficou muito feliz com as palavras do Bolsonaro, não tenho dúvida disso. Ainda mais uma população eu desenvolvi uma opinião, cara, que surgiu em mim de ontem pra hoje, entende? E o que resume a minha opinião é a seguinte: o Bolsonaro, ele tem governado por princípio, entendeu? Ele tem um set de princípios que ele mantém querido e ele não arrega desse set de princípios, saca? E eu acho que o que ele tava pautando ali naquela reunião era justamente isso. Ele tava falando, olha, eu tenho esses princípios aqui e quem estiver comigo e quem concordar com esses princípios continua no governo. Mas a partir de agora vai ser desse jeito aqui, porque desde o ano passado eu dei espaço, vocês fizeram do jeito que vocês queriam, só que agora o cara que me elegeu, ele tá cobrando pra eu fazer exatamente o que eu prometi que ia fazer. O que eu penso é o seguinte: o Bolsonaro, ele é laviano, né? Ele realmente, o Eduardo Bolsonaro, ele tem as aulas lá com o Olavo de Carvalho, e o Bolsonaro, ele pegou vários minutos ali de indicação do Olavo. E desde o início do governo, o Bolsonaro, ele começou um governo tecnicista, que é o que eu apoio, mas ele começou com um governo tecnicista, né? Ele falava assim, não, vamos chamar técnicos pra trabalhar. Ele fez 3 divisões. Não sei se o Bolsonaro fez isso porque quis, ou se ele tentou realmente abraçar toda a direita, porque a direita era diversa. E a direita, ela tem que ser diversa mesmo. Você tem que ter a direita liberal, você tem que ter a direita da direita, né? Que é um pessoal que vai lá mesmo pra luta. E você tem o centro-direita. A direita é isso, que é pensamento único, mais voltado ali pra esquerda socialista, né? E eu não sei se quis abraçar toda a direita, ou se ele já fez
dispensado, mas ele tinha ali 3 áreas do governo claras, assim, né? Você tinha a área tecnicista, que é a área do exército, que eu particularmente, eu gosto mais com o pé atrás, porque realmente as pessoas comuns, assim, né, entendem o exército como se fossem uns caras meio grosseirão, né? Não, os caras são extremamente cultos, né? Estudam muito, né? Não é qualquer pessoa que tá ali nas altas patentes da... Oi? Eles entendem muito de técnica. Mas, então, sabe qual é a opinião que eu tenho sobre isso? Eu acho que, em primeiro lugar, o Bolsonaro ele não planejou isso. A questão é que no Brasil não existia direito. Então ele foi pegando e apareceu, meu amigo. É diferente, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que quando o Trump assumiu, a única coisa que ele teve que fazer foi reformar o Partido Republicano. Ele lutou contra o establishment, que aqui eles chamavam de Rhino, que era Republican Name Only. Republicano somente no nome, sacou? O cara concorria no Partido Republicano, mas quando chegava lá, sempre se aliava com os democratas. Hein? Sim. O cara... Mas aqui nos Estados Unidos você tinha essa base. E você tem essa base no nível do pensamento. Você tem as ideias já formadas. Agora, quando estabeleceu o governo aí no Brasil, você pegou um cara que ele... Assim, o cara saiu de lugar nenhum. Porque Bolsonaro tava, sei lá, quantos anos na política, cara, mas ninguém sabia quem era ele. Eles vieram saber aquele vídeo lá dele brigando com a Maria do Rosário. Apareceu por... Mas a questão de você formar uma base com ideias e com princípios, você não tinha. Você tinha ele, que era um símbolo, e ele foi agregando os outros símbolos que tinham ao redor. Você tinha ali o Paulo Guedes como símbolo liberal, você tinha o Moro como símbolo anticorrupção, mas você não tinha uma direita formada. Até porque, por exemplo, o Moro eu nem considero de direita, cara. Não, mas o Moro... O Moro nunca se expressou politicamente, né? Eu acho que o Moro tá mais nessa... Porque, assim, você tem lá o PSDB, isso aí, o pessoal que for da direita olaviana vai ficar bem bravo comigo. Agora, eu falando isso que eu vou falar. Mas você tem uma parte do PSDB que é mais voltado ao centro-direita e a maior parte do PSDB centro-esquerda. Obviamente, PSDB é centro-esquerda, social-democracia. Mas você tem uma galera ali que, pelo menos, vai pra um lado mais liberal. E eu acho que o Moro, querendo ou não, ele se encaixa nesse quadrante. Aquele cara que entende que o liberalismo é a saída, mas ao mesmo tempo ele tem uma visão mais social-democrata. E o Moro, ele sempre foi muito técnico. A ideia, talvez esse tenha sido o erro do Bolsonaro, não sei, porque, voltando lá atrás, ele começou esse governo técnico. O Olavo de Carvalho, discordando ou concordando, ele falou desde o início, olha, você tem que colocar pessoas fiéis ao seu projeto. Não é você colocar técnico. O Olavo de Carvalho, ele começou falando isso lá no início do governo, cara. Porque se você coloca pessoas técnicas, elas vão ser fiéis a você, e etc e tal. Você tem que colocar pessoas de acordo com a sua agenda. Naquele primeiro texto que a gente debateu, eu tava falando sobre isso. E o que eu tinha entendido já naquele início ali, é que realmente o Bolsonaro simplesmente teve um rompimento e falou, ó, a partir de agora não dá, a gente tá numa disputa de poder, e ele fala isso lá na reunião, né? E eu tô percebendo que todos vocês ficaram no tecnicismo e só eu tô falando sobre as questões ideológicas, as bandeiras. Aí quando ele vira pro Moro e cobra, cara, tem que se posicionar e começa a falar, porque segundo ele, e realmente estava acontecendo, e eu achei muito bom o Bolsonaro no sentido de gestor, que ele sumiu na máquina pública, e quem tava se expressando, né, ali era mais os seus ministros com os feitos dele, e ele agora realmente ele retoma a centralidade do governo nas suas mãos e fala, ó, quem quiser seguir as pautas são essas. O Olavo de Carvalho falou pra ele fazer isso desde o início, ele não fez. Aí agora ele tá tentando fazer isso. Muitas pessoas começaram a falar que o Moro era traidor e tal. Eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que realmente você tinha uma forma de governo, agora o Bolsonaro mudou essa forma, quem queria ficar, ficou, e quem não quis ficar, saiu. Mas eu se vai dar certo, eu acho que tinha mais. Tinha uma coisa que sempre ficava martelando na minha cabeça, que é o seguinte, cara. Existe um perfil pra você ser juiz no Brasil. Sim. Se você é juiz no Brasil por mais de 5 anos, meu amigo, teu ego é inflado pra caramba. Sacou? Nunca ouvi falar de um juiz no Brasil que não dê carteirada. E
E isso era uma coisa que eu tava pensando, cara, cadê o ego do Moro? Porque ele tinha essa cortina ao redor dele, do cara calado, extremamente técnico, que só liga pra lei. Mas assim, uma coisa é verdade, não existe o cara que é só técnica. A técnica serve à tua moralidade. Você aplica a técnica de acordo com as verdades mais sinceras que você mantém. Ciência do ser que define a direção que você aplica a técnica, e isso vale pras leis. Se tivesse agora um existencialista aqui, ia ficar bravo com você. Cabe eu também. Não, porque eu acredito na mesma coisa que você tá falando, tá? Só pra deixar claro. O que você tá falando é aplicado na ciência também, né? É chamado de indutivismo ingênuo. A ideia é que até o próprio cientista, quando ele vai fazer um experimento, não é uma folha em branco que você vai fazer as coisas ali na pura técnica, não. Todo mundo já tem uma ideia posterior, um pensamento a priori que direciona o indivíduo até no experimento científico. Quanto mais na área do ministro, né? E inclusive os teus resultados em qualquer experimento científico que você vai fazer, ele é extremamente suscetível a viés de confirmação. Sim. Você sempre vai se induzir. É uma coisa que sempre que você está fazendo uma pesquisa ou algo assim, invariavelmente vai se induzir a chegar a uma conclusão que você goste, né? Um dos pontos de você fazer uma boa pesquisa é conseguir evitar esse tipo de armadilha. Mas quanto ao Moro, que eu tava falando que a questão do ego dele é a seguinte: não consegui ver esse ego dele até o momento dessa briga. Porque, a princípio, cara, eu acho que a minha reação foi a reação de todo mundo. Eu falei, cara, o Bolsonaro fez merda. Então, essa era uma coisa que não podia acontecer e o Bolsonaro fez merda. O projeto que levaria 20 anos pra colocar o Brasil nos eixos vai levar 50 agora. Mas depois que eu peguei tudo que aconteceu e coloquei numa mesa e fui analisar, cara, eu acho que o que aconteceu ali foi muito simples. Você tinha o Moro, que ele tem sim um set de ideias bem definido, ele sabe no que ele acredita, e boa parte das ideias que ele acredita são centro-esquerda ou esquerda, não sei, provavelmente não chega à extrema esquerda, mas é mais pra esquerda, sabe? As ideias mais liberais que ele mantém, até porque esse tipo de rótulo nunca funciona 100%, né? Ninguém é todo liberal, ninguém é todo conservador, ninguém é todo esquerda, ninguém é todo comunista. Talvez o comunista seja todo comunista, mas esse cara já não tem salvação. Na verdade, o comunismo, ele sobreviveu grande parte da vida através do capitalismo, né? Ou o capitalismo de Estado, por aí vai. O comunista, ele é um grande paradoxo, cara. Ele não consegue funcionar, mas ele tenta. Pelo menos, aliás, ele tenta enganar. Então, mas o que eu acho que aconteceu ali foi o seguinte: você teve o Moro, ele parou pra pensar, olha, esse cara, que em primeiro lugar é iletrado, não consegue botar meia dúzia de palavras juntas sem soltar um palavrão, tá me dando um esporro na frente dessa galera aqui, eu tô um governo que eu sequer acredito nos mesmos ideais. Particularmente, se eu fosse o Moro, eu tinha me levantado naquela reunião, tinha falado um monte, cara. Por isso que talvez eu não sirva muito pra vida política e sim pra vida intelectual, porque eu realmente acho que o Bolsonaro deu uma fritada, não só no Moro, como em todos os ministros que ele discordava dos pontos ali. É da verve do Bolsonaro ser assim, né? Só que assim, é aquela grande questão. Eu acho muito difícil fazer defesa de qualquer um dos participantes desse imbróglio que aconteceu, né? Porque... primeiro que a gente não sabe de tudo, a gente não tem todos os fatos. Eu sou bem pragmático nessa questão. Hoje em dia, eu não apoio o governo Bolsonaro no sentido de ideias políticas. Na verdade, eu nunca apoiei. Eu tinha ali meu apoio, sim, nas pastas do Paulo Guedes, e ainda pra mim são um pouco duvidosas, porque o método que ele tá usando pra alavancar o país é deveras complicado, daria certo, né? Não sei se vai dar certo agora por causa dessas crises, mas daria certo a longo prazo, forçando ali a classe trabalhadora mesmo. O Fernando Henrique fez a mesma coisa, inclusive eu acho ele um grande estadista, depois a gente pode conversar sobre isso, mesmo sendo centro-esquerda, etc. Mas o Fernando Henrique fez a mesma coisa, só que ele conseguiu amenizar o impacto através de programas sociais. Eu não sei como o Guedes faria isso, mas eu apoiava as pastas do Paulo Guedes e apoiava muitas pastas do Moro. No governo, eram as duas pastas que eu mais apoiava. O Moro saiu, né? E o Paulo Guedes, eu tô achando ele de mãos atadas, principalmente por causa agora da pandemia. Então, eu não tenho... Eu vi uma coisa ali naquela reunião quanto ao Guedes que me deu uma certa esperança. Eu vi ele pagando os caras chamando o plano Marshall, né? Plano Marshall o quê? O que vocês querem, bicho? Só tem keynesiano ali. Voltando à
questão da liberdade de expressão, os limites, né, da liberdade de expressão. Eu acho muito difícil. Eu, particularmente, não sou pessimista quanto ao Brasil. Eu amo nossa cultura, eu acho que ela é riquíssima, principalmente na produção de arte, na linguística. O português, ele é muito racional. A gente tem uma língua que ela define para cada coisa uma palavra. Ele pode ser ruim na questão da comunicação, a gente tem certos travamentos, mas é uma língua muito filosófica. Contudo, eu acho que quando a gente fala sobre questão de liberdade, o brasileiro ainda não está acostumado com isso, sabe? A gente vem de uma formação elitista ali, desde da formação do Estado moderno português até a colonização, né? Que a gente tem essa herança. Você vai ter isso no livro Casa Grande Senzala, você tem isso anterior no livro de Raimundo Faoro, e você também tem no livro Nas Raízes do Brasil. A nossa formação é sempre muito dependente do Estado. Então, o Estado é sempre aquela mãe pro brasileiro que tem que resolver a briga dos filhos. É sempre a ideia assim, eu e meu irmão estamos aqui brigando e tal, ou meu irmão me implicou, ou alguém... O Estado brasileiro é sempre a professora que tem que resolver o bullying, assim, né? Sempre que, professor, tá fazendo isso aqui. Eu não consigo resolver as minhas relações com os meus próximos, eu não consigo resolver as minhas relações econômicas. O empresário brasileiro, ele é preguiçoso, e eu não tô falando do microempresário. O microempresário e o pequeno empresário no Brasil, os caras são magníficos, né? Conseguem tirar ouro, sabe, do lodo. Mas eu tô falando dos grandes... Conseguem tirar leite de pedra. E pra mim, tanto que acima dos 50% do PIB que vem do comércio, ali mais da metade vem das micro e pequenas empresas, que os caras conseguem, né? Agora, os grandes empresários, eles sempre têm que fazer aliança com o Estado. Então, em suma, eu acho que o Brasil, ele tem uma dificuldade muito grande para trabalhar com as liberdades. E a liberdade de expressão não é diferente. Você vai ver na comédia, principalmente o humorista sendo muito... Obviamente que tem uma disputa política aí, mas muito censurado legalmente. Você tem aquele caso do Danilo Gentili. Eu não vejo graça no Danilo Gentili. Gosto dele como indivíduo, politicamente falando. O cara é mais liberal e tal. Mas eu não, como humor, eu não faço consumo das piadas dele. Mas ainda assim, uma deputada... O Gentili, hoje, ele é só eles chamam aqui de enabler. É só o cara que leva você pros holofotes. Ele é o cara que pega um humorista legal e coloca na frente do programa dele, todo mundo vê e vê a piada do cara e o cara fica famoso. Mas ele, como humorista, cara, ele é fraquinho mesmo. Eu sempre achei isso também. Ele é fraquinho como humorista. Ele só leva as pessoas pros holofotes. E assim, por mim tá ótimo. Não tem problema, pode ser desse jeito. Tem que ter um catalisador, né? O problema é que aí é que tá. Essa questão das liberdades no Brasil é uma questão interessante. É até bom a gente fazer um paralelo com o americano, porque você sabia que a única Constituição que colocou como cláusula dentro da Constituição a liberdade de expressão é americana? Não existe liberdade de expressão escrita na Constituição em nenhum outro lugar do mundo. Só que inclusive na brasileira. A brasileira, ela tem aquela mesma ideia de que liberdade de expressão é um direito dado pelo Estado, pode ser removido pelo Estado de qualquer forma, entende? E eu acho que essa é a grande diferença que fez pro desenvolvimento americano, porque, olha só, essa é uma ideia muito legal, cara. Ideias de borda, sabe o que são isso? São aquelas ideias que avançam o conhecimento humano um pouquinho. Elas atuam sempre na borda do conhecimento. Essas ideias de borda por exemplo, a teoria da relatividade do Einstein. Só que essas ideias de borda, elas não conseguem nascer em nenhum lugar, a não ser que você tenha liberdade de expressão plena. Porque elas são extremamente dependentes, cara, de você ir contra o que o sistema acredita agora. Imagina só, uma estrutura comum, uma empresa, certo? Se na empresa não puder falar contra o que o seu chefe acredita, você não consegue avançar as ideias atuais. Sim. Isso aí, tem um teórico que vai falar muito bem sobre isso. Aquela ideia não é, dentre os da economia, não é o que eu apoio mais. Eu gosto muito do Mises, mas Hayek vai falar isso. E ele vai tratar um pouco sobre epistemologia social, a teoria das ideias dentro da sociedade, e se fala muito sobre isso, sobre como o conhecimento ele não está retido em um local. Por isso que a liberdade é tão importante, porque quem produz conhecimento é o popular, no dia a dia, sabe? E ainda mais catalisada dentro de uma sociedade de capitalismo moderno, que é a ideia que o indivíduo, ele aprende dentro do ofício dele a fazer uma coisa de uma forma diferente, o outro indivíduo lá, sabe, no sul do país está fazendo outra coisa, produzindo conhecimento dentro de lavoura, o outro indivíduo está fazendo isso do mesmo jeito, no enriquecimento de metais. Essa ideia que o conhecimento ele pode estar centralizado em
algum local, é uma das ideias centrais aqui no Brasil. No Brasil se pensa que o intelectual está no governo ou na universidade. E não tem assim, a produção de conhecimento não pode estar associada a um local, porque o conhecimento ele está disperso na sociedade. E olha só, você pode usar como exemplo o CNPq, as bolsas de estudo do CNPq. Essa é a minha principal crítica ao CNPq, é por isso que eu falo que aquilo ali ou deveria ser extinto ou totalmente reformulado. Porque, cara, são os próprios professores que não permitem que a iniciativa privada entre nas pesquisas. Então você não tem vazão do que é desenvolvido ali para ser aplicado na sociedade. Eles criam uma cultura de autoalimentação. E isso é para você pesquisar. E isso é uma crítica que não é só sua. É uma crítica que eu mesmo tenho várias críticas, não só sobre a questão do CNPq, mas até sobre as universidades federais, porque você ter universidades puramente federal, obviamente que eu entendo que elas devem existir sim, tá? E aí a gente volta de novo que isso aí é um problema também dos empresários brasileiros, que existe uma crítica muito grande dentro da própria sociologia a eles, que não é necessariamente de esquerda, mas como o empresário ele sempre está muito ligado ao Estado e as universidades são um exemplo disso. Você tem uma falta de conexão entre a universidade e a sociedade. E isso é um mal terrível para o meio produtor. Quando a gente vai falar sobre, por exemplo, agrotóxicos, tem gente que realmente acha que é ruim. O pessoal não entendeu muito bem que é isso que faz produzir em massa. Se hoje no Brasil a gente tem fartura de alimentação, é porque a gente tem agrotóxico. Porque a gente tem como limpar a praga para que você produza muito para chegar lá no cara, sabe? Dentro das comunidades e etc e tal. E tem gente que acha que é ruim. Combate agrotóxico como se fosse a pior coisa do mundo. E quem faz isso normalmente é aquele cara que tem dinheiro para comer comida orgânica, que é muito mais cara, né? Consome muito mais recurso do planeta. Mas, Igor, uma coisa eu te falo, cara. Esses caras que falam mal de agrotóxicos, defensivo agrícola, eu chamo eles sem nenhum medo de retardar, sacou? Porque os caras falam assim, olha, vamos preservar o planeta, vamos manter a mãe terra, Gaia, não sei o que, vamos manter esse planeta aqui bonito e vamos manter ele verde. Aí você pergunta pra ele, tá, mas qual o objetivo disso? É para as pessoas viverem bem. Então você quer acabar com todos os defensivos agrícolas para as pessoas viverem melhor, certo? Certo. Mas aí você pergunta pra ele, mas quantas pessoas vão morrer se a gente parar de usar defensivo agrícola? O agrotóxico faz exatamente, a criação faz bem ali da plantação para o mais pobre. Aí qual é o grande problema que a gente tem aqui no Brasil? Porque você não tem as pesquisas que são feitas em cima da melhora, né, daquilo que é produzido como agrotóxico e tal, chegando no cara que tá lá no campo. E essa falta de conexão é um dos problemas. As teses que a gente faz, programas, descobertas científicas ficam presas dentro da universidade. E as federais, hoje em dia, elas são o Olimpo. O cara trabalha lá, o cara faz a pesquisa, não tem aplicação dentro da sociedade. Poucos casos tem. Na área de medicina, eu sei que tem muito. Na área da saúde tem, de fato. Mas as outras áreas ficam desconectadas. Eu realmente, eu não sou nenhum ambientalista, né? Não sigo o socialismo verde, nem nada do tipo. Mas você tem até pessoas na esquerda que apontam para um modo de produção melhor no Brasil. E que, um exemplo, a Marina. Eu sei que a Marina é muito criticada dentro da direita. E eu tento não... Eu ri dos memes dela, cara. Tartaruga, só ponto de 4 em 4 anos. Mas uma coisa pra você, cara. Eu tenho... uma das minhas características, eu converso sem tentar olhar se o cara é de esquerda ou de direita, pra não cair no erro do ideólogo, sabe? Que é aquele cara que vai lá e conta a realidade pra caber dentro da sua ideologia. E a Marina, ela tem algumas propostas pra produção agrícola muito boas, assim. Por isso que elas vão falar assim, ela não é o tipo de cara que fala assim, você não pode cortar isso aqui, né, porque senão vai acabar o planeta no outro dia. Não é isso. Ela fala assim, não, a gente tem que aumentar a produção com as terras que a gente tem. Que o problema do agricultor brasileiro não é o aumento de terra, a não ser questão de pastagem e tal, mas é porque o cara ele não tem tecnologia para produzir mais naquele pedaço de terra que ele tem, né? E nisso aí eu concordo plenamente. Eu posso te dar um exemplo que é o seguinte, tem um pesquisador americano que ele foi lá pro
pro Subsaara. E o objetivo dele era transformar deserto, terra que ele pudesse produzir, entendeu? E lá, ele tem várias técnicas. Ele tentou irrigação, ele tentou fertilizar o solo, ele tentou trazer nutrientes. Ele não conseguiu fazer o negócio ser rentável, sabe? E o que ele descobriu foi o seguinte, na verdade, ele não estava tentando impedir a desertificação, desculpa. E aí, o que ele descobriu foi o seguinte, que a única forma que ele conseguiu fazer aquele solo crescer alguma coisa foi colocando rebanho de boi, sacou? Só que aí, ele sofreu um revés terrível dentro da academia, porque a academia foi lá e falou, não, mas peraí, a gente é contra boi, cara. A gente não gosta dos bois porque os bois consomem muita água, consomem muito recurso, e eles são horríveis pra terra, eles peidam metano, o que ele descobriu foi o seguinte, o que pesava mais pra tornar o solo fértil naquela região era sombra, e a única forma que ele viu de você conseguir fazer sombra no solo de uma forma sustentável era com os boi. Ele colocava um monte de boi ali, o boi fazia sombra no solo e a grama crescia, que era justamente o que alimentava o boi. Ele resolveu o problema. E aí, ele trouxe essa ideia de volta para os Estados Unidos e adivinha só, funcionou. Só que o problema é, como esse tipo de ideia é anátema no meio acadêmico, ele acaba sendo relegado a uma parte que ninguém vê, e uma ideia que poderia resolver diversos problemas é tolhida. Na educação, e eu não sou contrário a investimento público dentro daquilo que eu acredito. Eu ainda acredito que você tem que ter uma educação pública, hospital público e segurança pública. Obviamente que à medida que a sociedade ela vai se tornando mais próspera, eu acredito que aquilo que você pode cortar do Estado, você deve. Mas dado a precariedade, a gente tem no Brasil pessoas morrendo, sabe, por falta de saneamento básico. O Brasil é complicado. Eu não vejo problema de você ter investimento público, mas que se tenha investimento privado. Agora, aqui no Brasil, a gente não tem nenhum esforço para isso. Mas vamos entrar mais em outras questões, não. Queria falar do Van Traub aqui. Léo? Só um comentário nessa área aí. Sim. É o seguinte, eu também não tenho problema com escola pública, mas eu tenho um problema sério com a forma que é gerenciada no Brasil. Eu acho que a escola pública, se ela existir, ela tem que existir sempre perto dos pais. Inclusive, para eles escolherem qual vai ser a grade escolar do ano, sacou? Sim. Então, a minha maior crítica quanto à escola pública no Brasil é a forma como ela é centralizada no MEC. Você tem o LDO, GDO, sei lá, são as diretrizes gerais. Ação básica. LDB. Como é que é? LDB. LDB. Então, eu acho que essa LDB devia ser totalmente descentralizada do MEC. Ela devia ser feita ou a nível municipal, ou se a gente tivesse, que aqui eles têm o condado, entendeu? Algo nesse nível, que seria o quê? 2 ou 3 cidades que definem como vai ser a educação. O máximo que você poderia ter do MEC seria recomendação. Sim. Mas os pais, eles deviam ter o poder de decidir o que os filhos vão aprender. E aí, isso seria interessante pelo seguinte, quando você tem uma forma descentralizada de estudo, você pode, inclusive, mensurar quais os que estão indo melhor. E aí, o condado do lado vai começar a seguir as diretrizes do condado que está funcionando. Isso aí, eu realmente não saberia te responder como funcionaria, porque a gente saiu de uma educação parecida com essa, né? Que a educação freiriana, ela vai falar sobre isso, né? Que ela vai tratar sobre o projeto político pedagógico. Não, mas agora o Freire, ele vai muito além do que a gente tá falando aqui, cara. Ele fala que não importa se você aprendeu ou não. O Freire, mas ele defende essa questão da educação. E é engraçado, né? Pra você ver como duas formas de educação podem ter o mesmo princípio e caminhar em caminhos totalmente opostos. Eu concordo que quanto mais você tem participação familiar na escola, mais você tem uma melhora na educação, tá? Só que quando fala em ambientes periféricos, aí você tem uma complicação geral. O que eu defendo quanto à educação? Eu defendo aquilo que a gente vai chamar, agora esqueci o nome do autor, né? Que ele vai defender ali os 12 tipos de inteligência, e a tese foi feita em Harvard mesmo, né? E eu acredito que a escola brasileira, a gente tinha que ter uma multiplicidade, sabe, dessas inteligências. Eu acho que a gente tinha que ter, sim, não só
o ensino lógico-matemático, mas essa multiplicidade de vocações que faz parte do conhecimento. E também acredito também na escola de educação integral. Eu não acho que a gente vai conseguir fazer mais com menos, que é a proposta do governo esse ano, que é a ideia de você falar assim, não, a gente vai ter um novo tipo de ensino médio, um novo tipo de educação, contudo, a gente não vai ter um aumento na grade horária, a gente não vai ter um aumento na infraestrutura. O Brasil é muito carente nessa questão, né? Eu acho que o menino tinha que passar, assim, o dia todo na escola, para absorver não só o ensino formal, mas uma parte daquilo que a gente entende como ensino informal, como ensino de técnica, né? Como a escola técnica em si, dentro da escola. Eu acho que isso seria uma das saídas que a gente poderia ter para a educação no Brasil. Quando a gente vai falar... Eu não apoio esse tipo de coisa enquanto não houver federalização das escolas. Enquanto as decisões não estiverem perto dos pais, eu não acho que isso funciona. Porque é a mesma ideia sendo aplicada de uma forma diferente, entendeu? É a mesma coisa que tem hoje. Para pra pensar. É o MEC é a mesma coisa de você centralizar a economia. É o mesmo princípio. Você tem o MEC que não conhece a demanda, mas que ele acha que por ser mais iluminado ele consegue definir exatamente o que todo mundo precisa. Mas hoje em dia você já tem isso. É isso que eu tô querendo expressar. Hoje em dia você já tem uma participação dos pais, da família na escola. A questão que nas áreas periféricas... Oi? Eles conseguem definir alguma coisa? Por exemplo, os pais podem pegar lá e falar, eu não quero que isso seja ensinado, eu quero que aquilo seja ensinado. Não, isso não, mas você pode construir parte do currículo, entendeu? Você não pode você não pode opinar sobre todo o currículo, mas sobre parte do currículo você pode. O grande problema é esse, é que realmente você tem ausência familiar na escola. Essa é uma das questões. E quando a gente vai falar, por exemplo, você vai pegar em qualquer ambiente escolar, dentro do Distrito Federal, os piores alunos são exatamente aqueles que os pais não comparecem na escola. E exatamente quando você espera aquele pai se fala assim, ó, é isso que eu quero ter um diálogo, conversar. Eu falo piores alunos em questão de rendimento. Se que você quer ter o diálogo, é exatamente isso que o familiar não comparece na escola, né? A questão da nossa educação, eu concordo sim que você teve uma certa ideologização nas áreas de linguagem e também nas humanidades. Não só nisso, né? Você consegue hoje em dia colocar política até em matemática, né? Você ouviu sobre a matemática para negros, cara? Não vi. Cara, eles pegavam uns ábacos, assim, era tipo um ábaco. Ábaco que fizeram lá na África. E eles falavam, não, que negro tem que fazer conta com ábaco, não é com calculadora, não. Não, mas, tipo assim, aí que tá a grande questão, né, velho? É por isso que eu defendo sempre essa questão mais formal da educação, sem muita politização, ou nem de direita nem de esquerda. Ou, ao contrário disso, que você tenha uma pluralidade de professores, que o professor possa dar mesmo a sua opinião em sala de aula, ou que você veste de vez a opinião. Que não pode acontecer é o que tá acontecendo até hoje em dia. Você ter realmente um currículo na área de humanidades que é mais voltado para uma forma de pensamento à esquerda, né? Eu não acho que exista currículo neutro também, mas eu acredito que tem que ser o mais neutro possível, né? O mais imparcial possível. Mas veja só, isso é uma pergunta que eu faço para você. Aconteceu um caso aqui nos Estados Unidos que o professor, ele fez uma pergunta que era notoriamente tendenciosa, entendeu? Ele escreva em 5 linhas por que o Trump é ruim, entendeu? O cara foi demitido. E ele foi demitido porque os pais ficaram pé da vida com a situação e foram pressionar o superintendente do município deles, cara. Isso é verdade. Isso nos Estados Unidos tem, né? Você tem o conselho de pais que pode demitir e admitir professor, não é isso? Em alguns estados. Eles não demitem diretamente, mas funciona mais ou menos assim. Você consegue botar pressão no superintendente da área. Cara, geralmente, ou ele tem cargo eleito, ou ele pode ser demitido pelo seu deputado distrital, digamos assim, entendeu? Então a pressão funciona em cima dele porque ele pode perder o emprego se ele não demitir o professor. E isso a gente não tem no Brasil, ou tem? Tem, você tem uns mecanismos, né? Só que, assim, a burocracia estatal no Brasil é gigantesca, né? Você vai ter que se enmarcar aí, mas você tem, ou não necessariamente de demitir ou afastar o professor, você tem como entrar com um processo administrativo, você tem como você ir ali e tomar as medidas. Sobre liberdade de expressão, eu
Eu acho que, resumindo, né, síntese, liberdade de expressão não tem limites. Você pode se expressar, pelo menos esse é o ideal que a gente espera, que liberdade de expressão está amparada também à liberdade de ofensa e que a repressão tem que ser moral, né, não uma repressão estatal. Sim, e eu colocaria só mais uma outra mensagem para finalizar, que é a seguinte: não existe desenvolvimento sem liberdade de expressão. Se você não tem liberdade para exprimir as suas ideias, significa que nunca vai surgir uma ideia melhor. Perfeito. Senão fica mais do mesmo, seria isso, né? Eu posso dar um exemplo só para finalizar? Sim. Prometo, eu não vou iniciar mais nada depois. É quase impossível você avançar as ideias na China, sacou? Porque lá funciona mais ou menos assim. Digamos que você tenha uma ideia muito boa que vai revolucionar o mercado, entendeu? Uma área específica do mercado vai ser revolucionada pelo que você inventou. Digamos que você inventou o Uber. Sim. Esse tipo de coisa não vai pra frente por um motivo simples. Você conta pro teu chefe a tua ideia, só que o teu chefe, ele tem amigo. E os amigos dele, que estão em posições de poder, eles vão falar: olha, se você colocar essa tua ideia pra frente, eu vou à falência. Sim. Então, é mais cômodo pro establishment sempre manter as coisas como estão. E por isso, se você não possui liberdade de expressão pra ir contra quem tá lá em cima, você sempre vai cair na mesma. Você vai ficar parado no mesmo lugar, porque quem tá lá em cima confortável não quer que as coisas se movam. E se você não tiver o direito de falar contra esses caras, as coisas nunca vão se mover. Perfeito. E lembrar que as palavras, pode ser até um tema para o próximo diálogo, as palavras moldam o mundo, né? O Igor, ele tinha comentado em uma postagem minha, o Igor é um ex-professor de filosofia meu, que quando a gente fala sobre guerra cultural, a gente também tá falando sobre guerra de narrativa, né? E a narrativa também é dada pelas palavras. Se você não tem liberdade para falar aquilo que você pensa, ou apontar erros, criar, produzir ideias, você não tem avanço, né? E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Twitter, @semgravidade_pc. Me sigam também, @IgorSGravidade. E @Leo Sem Gravidade. Estamos também no semgravidade.podbean.com. Nos siga lá. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcast@gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.